Meus pais amados, sou o reverendo Juan Vieira, estamos aqui para meditar mais um texto da Palavra do Senhor. E nesse texto agora que estaremos meditando é a quarta parte do Salmo 139, que vai do versículo 19 até o versículo 24. E vamos ao texto então? Diz assim a Palavra do Senhor. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti. E como os teus inimigos falam malícia, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço o ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nesse salmo, Davi ele vem expressando três pontos importantes. Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Nós trabalhamos essa primeira parte aqui. E dentro desse contexto dessa primeira parte, nós podemos ver que Deus, ele na onisciência, onipresença e onipotência, ele assim, a ideia que o texto vem trazendo para nós é que Deus põe a mão sobre Davi, né? A presença do Senhor é constante e um plano perfeito. E agora, amados, nós vamos tratar dessa parte aqui, desse tópico, do fechar do Salmo, Davi reconhecendo que Deus é tudo isso, né? É todo poderoso, e ele entende de que toda a raça humana, todos os homens, inclusive eles, são pessoas falhas, e ele não quer se associar com pessoas que são assim, que não querem reconhecer Deus como Deus. Então Davi, ele, no momento, e ele descreve exatamente, né? E o texto, quando fala que tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, e eu fui a Calvino para poder consultar exatamente para saber o que esse texto está dizendo. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Calvino coloca para nós que a tradução mais correta seria quando o Senhor castiga o perverso, se castigas o perverso, ou quando Deus castiga o perverso. Então Davi, nesse ponto aqui, ele descreve o perverso, a ideia de perverso, ele vem descrevendo da seguinte: tomara desse cabo do perverso, no sentido de que Deus ele vai julgar o perverso, né? Quando o Senhor tiver que julgar o perverso, e aí ele quer que ele se aparte, né? Não quer estar perto, quer estar perto das pessoas que cometem perversidade, né? E apartai-vos de mim, homens de sangue, quer dizer, pessoas que realmente elas pensam mal contra o outro, né? A ideia de assassinos, pessoas que pensam mal contra o outro, pensam a morte, homem de sangue. E o texto, o versículo 20, fala que eles se rebelam de forma acentuada contra Deus. São pessoas que se revoltam contra Deus, né? O texto continua dizendo que contra ti se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Quer dizer, e são pessoas que ainda falam mal de Deus. Então Davi ele coloca esse tipo de pessoa, as pessoas que elas têm assim, um afastamento de Deus e anda longe da presença de Deus e critica Deus por quem Deus é. E aí Davi fala que ele também não gosta desse tipo de pessoa, ele entende que são pessoas que estão equivocadas porque entenderam Deus errado, a ideia que Davi vem passando para nós. E aí Davi fala o seguinte: eu aborreço, Senhor, os que te aborrecem, quer dizer, eu não aceito a maneira como eles pensam do Senhor, a maneira errada como eles pensam de Deus, né? E aí Davi fala que não abomino os que contra ti se levantam, quer dizer, pessoas que se levantam para falar contra o próprio Deus, né? Falar contra Deus. Davi realmente abomina. E aí Davi completa no versículo 22 que aborrece esse tipo de pessoa, quer dizer, ele não aceita, né, esse tipo de blasfêmia, de palavras contra Deus, e de fato aí ele fala com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. A ideia de que quem se levanta contra Deus é alguém que é inimigo dele, automaticamente é inimigo dele. A ideia de que ele está realmente entendendo quem Deus é. A falta de conhecimento de Deus, pessoas elas têm a tendência de realmente falarem contra o céu, contra Deus. Na vinda do anticristo, ele vai realmente dizer arrogâncias contra Deus. Então a ideia de anticristo, a estrutura de sociedade contra Deus, né?
contra Deus realmente. A queda é responsabilidade nossa. No outro vídeo eu havia falado isso, que nós devemos ser responsabilizados como raça humana por causa da queda. Deus deu o livre-arbítrio naquele momento ali. Deus nos criou seres perfeitos, e aí nós erramos por livre e espontânea vontade. Ali no Éden foi dado o livre-arbítrio. E Adão e Eva estavam representando a raça humana de forma federativa, sim. Então, amados, quando Adão e Eva pecou, automaticamente a raça humana caiu junto com eles, e com certeza nós estaríamos fazendo a mesma coisa. E aí nós podemos entender o seguinte, amados, que a tendência nossa do ser humano é, quando começa a andar mais longe de Deus, é ficar revoltado contra Deus. E aí ficar mais perto de conceitos humanos, filosofias humanas, ideologias e formato de pensamento humano, pensadores humanos, e aí distante do Senhor. E a palavra de Deus traz exatamente essa ideia de que nós aproximamos do Senhor através da sua palavra. E Davi fala que ele não quer envolver com esse tipo de gente. Eu prefiro não estar envolvido, porque eles estão pensando errado, estão pensando incompleto. Né? As conclusões precipitadas, as conclusões realmente de pessoas que se rebelam contra Deus é porque não conhecem, pouco conhecimento de Deus, levam a revolta contra Deus. Então Davi não quer estar junto com esse tipo de pessoa. E aí, então essa primeira parte. E Davi ele não aceita, ele entende que as pessoas elas estão fazendo as coisas de forma errada contra Deus, e ele entende que realmente eu não quero me associar com esse tipo com as pessoas que agem dessa forma, né, que se rebelam contra Deus. Então Davi ele coloca dessa forma. E a segunda parte que nós vamos tratar, Davi agora ele pensa por si, ele sabe que existem pessoas que se levantam contra Deus, agora ele olha para dentro de si e fala assim, eu não quero ser dessa forma, eu não quero errar, né? Eu não quero errar. Aí ele começa, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, guie-me pelo caminho eterno. No versículo 23 e 24. Aí Davi agora está preocupado consigo. Será que eu estou sendo influenciado? Será que existe alguma coisa em mim que está aborrecendo o Senhor? Então Davi se coloca uma ideia de que ele se coloca humilde diante de Deus. O texto aqui, alguns teólogos falam como se ele se colocasse diante do tribunal de Deus. Senhor, vê se tem alguma coisa errada em mim e me ajuda, para que eu possa acertar o que está errado nos meus caminhos. Então, Davi faz uma petição, né? Ele se apresenta diante de Deus de forma humilde, né? De forma sincera e de coração aberto. Fala, Senhor, eu não quero ser, né? Eu quero estar perto de Ti, né? Eu quero estar vivendo junto contigo. E aí, amados, aí Davi fala exatamente isso. Vê se há em mim alguma coisa que está desagradando, que não é correto, que de repente caminha junto com aquelas pessoas que são realmente de uma forma que se rebelam contra Deus, o perverso. Né? A ideia de perverso, a palavra perverso é a ideia de perversão, perverter o que é correto. Ou a ideia de colocar a maldade naquilo que é correto. Né? Então a ideia de perversão, perverter. Então o Davi não quer realmente que o coração dele seja pervertido, e ele quer realmente estar diante do Senhor. Então ele coloca-se diante do Senhor e fala, Senhor, vê se há em mim alguma coisa, algum caminho mau, e aí me cura, me ajuda. Me coloca no teu caminho, não no caminho dos homens, não no caminho daquela geração que estava diante dele. Então Davi ele faz essa petição. Então ele fecha exatamente dentro desse conceito. Né? Davi reconhece Deus como onipotente, onipresente, onisciente. Davi reconhece que o homem em queda realmente, muitas vezes, ele se rebela contra Deus. E Davi se coloca diante de Deus e fala assim, eu não quero realmente andar em rebeldia contra Deus. Eu quero andar junto com o Senhor. Então, basicamente, esse costurado salmo, exatamente o final do salmo 139, fala exatamente sobre isso. Então vamos fazer agora algumas aplicações para nós hoje. É importante nós pensarmos em algumas aplicações. Né? A primeira aplicação que nós devemos pensar para nós hoje é que Deus ele é perfeito, é santo, onipresente, onipotente, onisciente. Ele é único nesses aspectos, o único que está presente em todos os lugares, o único que tem ciência de todas as coisas, o único que é todo poderoso. Então não podemos pensar Deus como alguém que é pela metade ou falho, ou que não é completo. Deus é completo. Né? Então Davi coloca Deus de forma completa. Ele é Senhor sobre todas as coisas. É Deus. Né?
está acima de todas as coisas. Então Davi coloca Deus como alguém muito acima de tudo, né? Esse é o primeiro ponto. Nós devemos pensar em Deus dessa forma, né? Não olhar para Deus com a nossa fragilidade, querer assim, querer exatamente entender quem é Deus segundo o nosso coração fale. Não é assim que funciona. Nós temos que entender Deus a partir das Escrituras. As Escrituras colocam Deus como um ser totalmente supremo e inatingível, né? Inatingível. Mas só que ele é inatingível por nós pecadores, no entanto ele se faz presente em nosso meio. Ele é inatingível na forma que nós não podemos entender Deus por completo. Não podemos entender. Mas Deus ele se revela através das suas Escrituras, e aí ele se torna um Deus que está presente em nosso meio, né, através de Cristo Jesus. Então nós temos que entender que ele é um Deus inatingível, mas que se faz presente em Cristo Jesus. Ele é como se ele abaixasse, né? Como se ele estivesse fazendo algo, a ideia da empatia, né? A ideia da empatia, ele se colocando em nosso lugar, né? E vivendo as nossas dores em Cristo Jesus. Então Deus ele é inatingível, mas ele se fez alcançado através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele se fez, então, e Deus é supremo sobre todas as coisas. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação que nós podemos fazer, que existem pessoas que rejeitam o Senhor hoje, né? Existem pessoas, mecanismos, estruturas, filosofias, existe uma série de coisas que rejeitam o Senhor em nosso tempo hoje, de fato. E aí a aplicação que eu faço, nós devemos nos associar a esse tipo de situação que rejeita Deus ou que quer desvirtuar Deus, né? A ideia é a ideia que o Salmo coloca para nós aqui de perversão, perverter o que Deus é, né? Tentar diminuir Deus. Então nós devemos nos associar a esse tipo de situação? Não podemos fazer como Davi. Não podemos estar assim envolvidos, né? E deixar-se dominar, né? Nós não podemos ser pessoas que os formadores de opinião formem a nossa opinião. Nós temos que ter nossa opinião segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus é o formador de opinião, né? Deus formando a nossa opinião. Então, existe o caminho perverso, a perversão? Existe. E por isso que nós devemos exatamente buscar a presença de Deus, através da sua palavra e ser guiado pela palavra de Deus. A terceira aplicação que nós podemos fazer é que existem áreas em nossa vida que nós devemos colocar patente aos olhos de Deus. Davi falou, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Existem áreas da nossa vida que às vezes precisa ser mexida por Deus, restaurada, às vezes precisa ser reconstruída, às vezes existem áreas na vida que precisam ser restabelecidas. Então é um exercício que nós devemos fazer sempre. Esse exercício que Davi fez aqui é um exercício que nós devemos sempre fazer. Vê se, Senhor, se há em mim algum caminho mau, se não está legal, e guie-me pelo caminho eterno, né? Então nós devemos ter essa postura de nos colocarmos diante de Deus e falar, Senhor, me ajuda, vê se realmente tem áreas da minha vida que precisam ser restauradas. Então essa é a terceira aplicação. E a quarta aplicação é que nós devemos estar assim, nos colocando à disposição de Deus, sim, porque da ideia de nos guia pelo caminho eterno, né? O caminho do Senhor, através da leitura da palavra, através das orações, através da comunhão dos santos. A ideia do caminho eterno, está andando com o Senhor, guia-me pelo caminho eterno, guia-me na tua presença, andar na presença do Senhor. Então a ideia do anelo de Davi por andar na presença de Deus. Então a nossa parte é fazermos isso, é a quarta aplicação, possamos andar na presença de Deus. Deus é supremo, né, onipotente, onisciente, onipresente. O homem em queda muitas vezes anda longe do Senhor, e nós devemos realmente não ser guiado por eles, mas ser guiado pela palavra. Nós devemos reconhecer que nós devemos colocar áreas da nossa vida diante de Deus para Ele estar sempre olhando, e devemos sempre andar no caminho eterno. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça e faça-nos ser fortificados, a buscar sempre a presença do Senhor. Que Deus te abençoe.